Começa mais um episódio do nosso podcast Europa na Graça. Eu sou o Dan Rodrigues, nós estamos com o Jorge Souza e o nosso convidado de hoje é o pastor Joelson Cardoso, pastor, escritor, sexólogo, é o pastor da igreja Um Só Coração Church em Bristol. Com certeza ele tem muito para nos falar nesse dia e temos certeza que vamos aprender muito com ele. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado, queridos irmãos, graça e paz. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esta oportunidade de podermos juntos compartilhar algo da parte de Deus. Amém. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Uma alegria, pastor, tê-lo aqui conosco. Sabemos que o senhor abriu mão aí de um tempinho para nos atender e com certeza será uma grande bênção. Então, nós gostaríamos de começar com as perguntas, assim que, quando fizer a edição, o Dan vai colocar o endereço para a gente estar informado com relação ao lugar de reunião que os irmãos congregam. E aí, também, se houver alguma outra dúvida, a gente está à disposição de poder ajudar, né, aqueles que precisam informações adicionais. Então, nós gostaríamos de começar com uma pergunta. A gente sempre tem feito uma pergunta básica assim, para todos os nossos entrevistados, né? E cada pessoa tem a sua própria experiência. Então, a nossa primeira pergunta é: como é que foi a conversão do pastor? Como é que se deu? Se o senhor pudesse compartilhar conosco um pouquinho dessa sua experiência. Amém. Eu me converti aos 16 anos de idade, né? No dia 7 de março de 1993. Portanto, estamos aí falando de 32 anos atrás. Uma vida. Uma vida. Faz minha idade. Então, eu me converti nesse momento aí, né? 7 de março de 93. Eu fui ao culto pela primeira vez. Uma pessoa falou de Jesus para mim, um senhor já de idade, o nome dele não me esqueço. Luiz Gonzaga. Emblemático Não é esse o, nome. não é o rei do Baião, não, mas era Não, Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga me falou de Jesus e aquilo queimou dentro de mim. E aí eu fui para casa e eu peguei a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, um Novo Testamento. E aí eu comecei a ler o livro de João. Me lembro que eu estava lendo a passagem de... Ele me falou sobre a ressurreição de Lázaro, quando ele estava pregando para mim. Uhum. E eu cheguei em casa, peguei o Novo Testamento e comecei a ler no quintal de casa. Eu tinha 16 anos. E as letras daquele texto de João, capítulo 11, a ressurreição, eu encontrei. Comecei a ler aquilo que ele estava falando para mim. E as letras parece que tinham fogo. Eu sentia queimar dentro de mim. E eu comecei a chorar lendo aquelas palavras de João, capítulo 11, com respeito à ressurreição de Lázaro. E eu acredito que a minha conversão aconteceu naquele momento ali. Então, quando eu fui para o culto no domingo, eu já fui para o culto decidido a ser crente. Eu já fui para aceitar Jesus. Me lembro até hoje, eu fui com um tênis branco, uma calça branca e uma camiseta branca escrito Fórum. Era uma marca muito famosa naquela época no Brasil. Fórum. Muitos Então detalhes para lembrar. aquilo me marcou, Pastor, sabe? Foi muito marcante aquele dia. Literalmente o sangue estava presente naquele momento. Glória a Deus. E foi qual o uau. estado que o senhor morava, pastor? Eu morava na cidade de Araguaína, Tocantins. Em Tocantins. Uau. E foi muito interessante que o meu chamado pastoral ele começou muito cedo. Eu ainda novo convertido e as pessoas já me chamavam de pastor. E eu não entendia aquilo, eu achava estranho. As crianças na igreja me chamavam de pastor. Olha o pastor, olha o pastor. E eu comecei a receber convites para pregar nos primeiros meses de convertido. Uau. E quando eu chegava no culto, o pastor falava assim: está conosco o pregador desta noite. E eu falava: irmão, não fala que eu sou pregador, não. Fala que é um irmãozinho que veio trazer uma palavra. Não fala que eu sou pregador, não.
porque isso para mim era muito grande, falar um pregador, eu me sentia assim muito pequeno para ser pregador e pensar em ser pastor, jamais imaginei que eu seria pastor. Então eu Uhum. comecei a pregar logo nos primeiros meses de convertido, eu pregava sozinho dentro do banheiro. Eu me lembro que eu fiz um microfone de madeira e eu coloquei um cabozinho de cordão, fiz um cabo, um fio do microfone era um cordão. E eu fiz um microfone de madeira e eu pregava sozinho. Eu pregava dentro do banheiro, eu tomando banho e pregando. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu, novo convertido, eu fazia isso. E o meu pai ouvia, meu pai ouvia eu dentro do banheiro tomando banho e fazendo isso, falando assim, tadinho do meu filho, ficou doido. Eu tinha, eu tinha planos para a vida dele, queria que ele fosse um médico, um advogado. Meu filho agora inventou de ser crente, disse que vai ser pastor. Desse jeito aí vai ser pastor. E ele estava Ai, muito gente. revoltado com isso, né? Ah, Então, assim, foi uma batalha grande para o meu pai converter. Depois disso, passado 13 anos, meu pai se converteu também. ó, que E bênção. hoje meu pai é pregador. Ô, glória. Seguiu a linha, Ô, né? glória. Seguiu a linha. Seguiu a Meu pai linha. hoje é pregador do evangelho. E aquele que zombava de mim está no mesmo caminho. Está no mesmo caminho, né? E é Glória a Deus. Num engraçado bom que caminho, né? Graças a Deus, num bom caminho. É, Mas geralmente a gente vê o inverso, né? Geralmente os pais vêm influenciando os filhos, né? Assim, nas gerações. Você influenciou seu pai. Glória a Deus. exatamente. Então, assim, a minha conversão foi assim, né? Eu já comecei a É, pregar desde novo convertido, as crianças me chamavam de pastor, todo mundo me chamava de pastor, mas eu nunca me vi como pastor, né? Isso uhum, demorou muitos anos para mim cair a ficha, que Deus tinha me chamado para isso. Foi um processo longo, você sabe que na Assembleia de Deus é, o processo é bem demorado, você tem que ser diácono, depois você tem que ser presbítero, depois você tem que ser evangelista, e sem falar que antes de você ser diácono, eu fui professor da escola dominical, eu fui porteiro da igreja, eu fui secretário da igreja, eu fui tesoureiro da igreja. Então, assim, eu fui todas as funções que a Assembleia de Deus tem para chegar a uhum. ser diácono. Então, antes de ser diácono, você tem um processo longo ainda para trilhar, né? eita. Porteiro, secretário, tesoureiro, professor de adolescentes. Então, assim, foi um processo bem longo. E aí, depois que eu passou por todos esses processos, né, necessários, até mesmo para crescimento, né? Que cada função você vai aprendendo algo, é importante, né? Ter essa visão global das funções. E aí, quando é que o senhor falou assim, então tá bom, estou aqui já, estou me dedicando, e aí agora eu sei, e vai com certeza vai pegando, porque você converteu muito novo, né? Ainda um adolescente, jovem, barra jovem, mas quando é que o senhor falou, não, agora eu entendi o meu chamado, eu quero seguir por esse caminho. Como é que foi essa experiência do pastor? Então, eu casei em 96, né? Então, de 93 a 96 foram 3 anos. Esses 3 anos eu ainda estava na cidade de Araguaína, Tocantins, e aí Deus me deu a minha esposa, né, a Joana. Isso em 96 nós nos casamos. Dia vinte e Certo. nove de junho de 96 nos casamos e fomos morar em Goiânia. Então, o meu processo ministerial começou em Goiânia, né? A E o minha senhor chamada conhecia, ministerial começou em Goiânia, quando eu casei e fui embora para Goiânia. o Então, senhor conhecia sua esposa, pastor? O senhor já nós nos conhecia a sua conhecemos. esposa ou se conhecia da igreja? Ela morava em frente à minha casa. Nós éramos vizinhos. Uhum, Então, ela entendi. converteu também, assim, bem próximo de mim. Parece que um mês antes ela converteu, né? Tipo, Uau! fevereiro ela converteu e eu me converti em março. Então nós éramos Entendi. os dois novos convertidos, né? E aí começamos ali depois de 2 anos já que estávamos na igreja,
né? De Uhum. 93 a 95, nós tivemos Uhum. ali, fomos nos conhecendo e tal. E aí, quando foi final de 95, nós decidimos então que íamos namorar para casar, e aí veio o Uhum. noivado, 3 meses, e aí quando foi junho, casamos de 96 e fomos embora para Ah, Goiânia. Então, o ministério mesmo, assim, eu fiz todo esse processo de trabalhar como porteiro, professor da escola dominical, secretário da igreja, tesoureiro, essas coisas todas foram todos nesse processo de 93 a 96. uau. Esses 3 anos foram todos em Araguaína. Então, o processo de diácono, presbítero, evangelista, aí já foi em Goiânia, né? Entendi. Então, aí em Goiânia eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para mim, pastor Manuel dos Santos, né, que foi o meu primeiro pastor em Goiânia, pelo campo Pedro Ludovico, Ministério de Madureira, foi o meu primeiro pastor em Goiânia. Então, eu fiquei com ele por 2 anos, ele me levou ao diaconato, eu sempre tive uma vocação, eu já servia água no púlpito, eu estava ali sempre fazendo alguma coisa, e o pastor via isso, né? O pastor via que eu tinha um chamado, que eu era dedicado, eu não precisava mandar eu fazer as coisas, eu já fazia porque eu sabia que tinha que fazer, eu tinha já essa prontidão de fazer sem ser necessário pedir. Então, eu já Uhum. levava água para o púlpito, eu estava na porta, eu estava em tudo que era necessário. E aí o pastor disse, rapaz, esse menino vai dar um diaquim. Vai dar um diaquim bom. E aí eu fiz curso, aí fiz o curso, aí me levaram ao diaconato, depois fiz curso para presbítero, aí fui a presbitério. E aí, no ano de 98, nós mudamos de ministério. Fomos para o ministério do SETA, que é um dos mais conhecidos no Tocantins. Depois ele migrou para o Goiás, e aí eu fui congregar no ministério do SETA, na época. O pastor Bezerra, que era um ministério local, depois ele se filiou ao SETA. E aí, nesse ministério local, eu comecei a pastorear. Foi em 99 que eu comecei a pastorear a primeira igreja. Mas, pois é, pastor, mas foi assim uma trajetória meteórica, né? Você fez uma imersão na igreja, né? Porque em curto período de tempo, assim, você viveu intensamente a vida da igreja, né? Agora, a É, pergunta foi muito assim foi, rápido, eu fui foi chamado muito intenso, né? cedo para o ministério. Foi Então, intenso. Quais as igrejas que o senhor já pastoreou, pastor? E assim, o que é o aprendizado que o senhor tirou de cada uma dessas igrejas? eu aprendi, assim, eu era muito da lei, né? Naquela época a gente não tinha conhecimento do Uhum, que a gente tem hoje, né? Nós estávamos num ministério que uhum, era muito legalista, né? Até hoje eles ainda são, teve pouquíssimo uhum, progresso nesses 30 anos, né? Eu voltei lá recente uhum. agora na minha cidade e percebi que quase não mudou nada. A igreja permanece É, né? estática, a liturgia é aquela liturgia de 1900 antigamente mesmo, né? Pouquíssimas mudanças, quase não se vê data show nas igrejas ainda. É um tabu, você não pode ter um data show, não pode ter ali uma projeção na parede. A maioria das igrejas não tem, né? Então, assim, eles pararam no tempo mesmo, né? Infelizmente, não houve crescimento nessa questão. Então, eu vim desse modelo de igreja, né? Cresci nela, passei mais de 20 anos nesse modelo de igreja. Então, a primeira igreja foi ali pelo ano de 2000, né? A Joana está me lembrando aqui, a minha esposa, foi mais ou menos 2000, 2001 que nós pastoreamos a primeira igreja, né? 2000, 99, nós estávamos na transição de ministério, então eu comecei a pastorear a Uhum. primeira igreja, ela está me recordando aqui, foi em 2001, foi o primeiro trabalho que nós pastoreamos, uma igreja na Vila São José, lá em Goiânia. Esse foi o primeiro trabalho que nós pastoreamos, né? E aí, em Goiânia, nesse período de 10 anos que nós ficamos em Goiânia, antes de vir para a Europa, nós pastoreamos 4 igrejas antes de vir para cá. Uhum. Uhum. E todas do mesmo ministério, nesse mesmo Não, ministério? não. Nós ficamos nessa igreja, a primeira igreja, no ano 2001, até por volta de 2003, foi cerca de 2 anos. Então, nós fomos congregar no ministério de Vila Nova,
Não sei se o Dan é de Goiás. É de Goiás, Dan? Não, sou mineiro. Ah, e você também é mineiro, Eu né, sou eu sou capixaba, Jorge? sou É capixaba. Espírito Capixaba. Santo. Ah, então É, são diferentes ministérios, vocês não vão conhecer. Então eu fui para o não. ministério de Vila Nova. Vila Nova, eu pastoreei 3 igrejas num período de uns 2003 a 2006. Foram 3 anos e ficamos no Ministério Vila Nova até 2007. 2007 foi quando nós fomos para Portugal. E aí começamos a nossa vida na Europa através de Portugal em 2007. E o que é que motivou o senhor sair do Brasil? Quando foi essa virada de chave? Não, agora eu vou sair do Brasil e vou arriscar no exterior, vou me virar um imigrante. Rapaz, é até inusitada, é estranha, é bem engraçada a minha história, porque eu, a princípio, queria vir para a Alemanha. Eu sempre gostei de rádio, eu já fui locutor, já trabalhei com rádio, com propagandas de lojas. E aí conheci um amigo pela internet que tinha uma rádio na Alemanha. E ele gostou de mim, a gente começou a brincar, conversar, e ele falou, rapaz, vem para cá, vem para a Alemanha, vem para cá, que a gente vai trabalhar juntos no rádio e na igreja e tal. E aí estava tudo certo para mim ir para a Alemanha. E aí, passado um tempo, ele disse que aconteceu uns problemas lá, e aí não deu mais certo para mim ir para a Alemanha. Então eu já estava desanimado. Falei, agora frustrou a viagem para a Alemanha, o que, que eu vou fazer? Aí desisti de viajar, desisti de sair do Brasil. Só que antes disso, quando eu estava pastoreando a igreja, a última igreja em Goiânia, eu sofri um acidente na cidade de Caldas Novas. Nós estávamos no simpósio de pastores, eram mais ou menos 200 pastores nesse dia. Isso foi no sábado, em Caldas Novas. Eu era pastor em Goiânia e o nosso ministério foi fazer um simpósio em Caldas Novas e eu, como um dos pastores, também estava lá. Quando terminou a palestra da tarde, o pastor liberou todo mundo para tomar banho, descansar um pouco, jantar e voltar para a palestra da noite. Eu fui tomar banho nas piscinas com os pastores. E aí, tobogã, nunca tinha brincado naquilo. As Isso foi famosas águas 2000, termais, né? isso foi 2005, 9 de abril de 2005. Eu subi naquele tobogã e desci, achei legal, bacana. Fui umas 3 vezes. Na terceira vez, que eu me lembro, mas foi na terceira vez que eu desci, o outro pastor não esperou eu chegar lá embaixo. O outro pastor desceu. E ele era bem pesadinho, tinha assim uns 70, 80 quilos. Ele era bem fofinho. E ele pegou embalo e chegou junto comigo. Quando eu cheguei, não deu tempo de eu sair. E ele bateu os 2 pés na minha coluna. Pá! Ai, E a minha coluna fraturou naquele momento. E eu não conseguia sair da piscina. E eu comecei a gritar e a dizer: coluna, coluna. E aí eles disseram: gente, o pastor está passando mal, vamos, o que aconteceu? E eu só sabia dizer: coluna, coluna. E aí eles me pegaram, com muito cuidado, me tiraram da piscina, me deitaram na beirada da piscina, e eu gritando de dor, chorando. E os pastores começaram a orar, alguns já começaram a encomendar minha alma, e dizer: ô Senhor, cuida da irmã Joana, Senhor, que vai ficar sozinha. Com fé, que Conforta o fé, hein? coração da tua serva. ai, meu Deus. E aí, meu irmão, foi um pesadelo. Ali começou um dos Imagino. piores episódios da minha história, um dos capítulos mais dolorosos, mais tristes da minha história, começou naquele dia, 9 de abril de 2005. Me colocaram na beirada da piscina, ligaram para o corpo de bombeiro chegou, me colocaram naquela talazinha dela, uma macazinha, e me levaram para o hospital de Caldas Novas. Chegaram lá, o hospital não tinha recursos, disseram só Goiânia. E aí me colocaram de novo numa outra maca, colocaram eu dentro da ambulância, foi um médico e uma enfermeira comigo para Goiânia, e eu gritando de dor dentro dessa ambulância. E aí os pastores ligaram para minha esposa e disseram: Mãe Joana, prepara aí que nós estamos passando aí na sua casa para pegar a senhora, para levar a senhora no hospital, porque o pastor Joel sofreu um acidente. E aí ela disse para eles: pastor, por favor, não minta para mim,
e não me omita nenhuma, nada. Eu quero saber a verdade. Ele está vivo ou ele está morto? Você diga para a gente já a verdade. E aí o pastor, muito calmo, homem de Deus, não, irmã Joana, fique tranquilo, ele não está morto, ele está bem. Ele sofreu um pequeno acidente aqui na piscina e nós estamos passando aí para pegar a senhora para ir para o hospital. E aí eu fui para Goiânia, 2 horas e meia mais ou menos de carro, de ambulância, e doendo, irmão. Pensa numa dor e multiplica, irmão. Não tinha remédio que passava essa dor, porque no hospital às 10 da noite em Goiânia. A minha esposa já estava, não sei se ela tinha chegado, mas demorou pouco, ela chegou. E moral da história, para encurtar, pastor, eu passei a noite inteira no hospital, do sábado, o domingo inteiro, eles estavam esperando que a coluna realmente paralisasse 100% e eu fosse para a cadeira de roda e não precisasse fazer cirurgia. Então, eu cheguei sábado à noite, fiquei a noite inteira lá quebrado, eles me colocaram numa sala de reanimação lá. Na noite em que eu passei lá no hospital, morreram 14 pessoas perto de mim. 14 pessoas chegaram quebradas de acidente e morreram perto de mim. Eu vi aquelas pessoas chegando, toda esbagaçada, sangue descendo, e eu lá junto com elas. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aquela dor terrível. E aí, lá para as 3 da manhã, eles chamaram minha esposa, me chamaram para fazer uma tomografia. E aí fizeram essa tomografia, e aí o médico falou assim, olha, ele não anda mais. Aí a minha esposa falou assim, como que ele não anda? Ele mexe as pernas. E o médico disse, mas isso aí é só por causa dos nervos que ainda está quente ainda, mas ele não vai andar mais, ele está paralítico. E aí ele olhou a quebradura e disse, olha, fez a tomografia e disse, olha, pela quebradura que está aqui, não tem como ele andar. Ela disse, mas ele mexe as pernas. Ele disse, não, ele não mexe as pernas, a senhora está enganada. Eu falei, não, ele mexe sim. E aí ele disse, então eu quero vê-lo. E ele foi lá na maca onde eu estava no corredor, e ela foi com ele, e aí ele pegou uma caneta, e ele passou a caneta no meu pé, e disse, o que eu estou fazendo? Eu falei assim, o senhor está passando a caneta no meu pé. Ele disse, você está sentindo a caneta? Eu falei, estou sentindo. E aí ele voltou e falou para ela, olha, nós não vimos isso aqui acontecer aqui, não é normal acontecer isso. A gente todo dia faz cirurgia desse tipo aqui e a gente manda para a cadeira de roda, não tem como ele mexer as pernas. Pelo que eu estou vendo aqui, é algo diferente, inusitado, nós não estamos acostumados com isso. Mas já que ele está mexendo as pernas, então nós vamos providenciar para fazer uma cirurgia nele. E aí o que acontece? Passou o domingo a noite inteira lá, ainda eu deitado lá, e eles esperando. E aí a minha esposa já desesperada, porque eles não tomavam atitude, até que entraram em contato com o deputado da igreja, que é o João Campos, presidente da igreja. Minha esposa pressionou o ministério, falou, olha, vocês têm que tomar uma providência. Meu marido está aqui há 3 dias já sem solução. E a igreja é responsável por ele. E aí, com muita luta e a intercessão do deputado que era da nossa igreja, conseguiu me tirar de lá. E só na terça-feira me levaram para outro hospital, um hospital já particular. E aí, então, que dia que foi a cirurgia? Na quinta? Na terça-feira, foi feita a cirurgia em mim, em outro hospital. Uma cirurgia que custou, na época, custou R$ 25.000. Era como se fosse uns R$ 250.000 hoje, né? Porque nós estamos falando de 20 anos atrás. Uhum. E exatos 20 anos atrás. 2005 para 2025, são 20 anos. Né? Então, era como se fosse R$ 250.000 a cirurgia, hoje, atualizando. E aí a igreja, eles pagaram tudo, né? Graças a Deus, não tivemos que pagar nada nessa cirurgia. E aí, quando eu voltei para a revisão, o médico falou para minha esposa o seguinte, olha, rapaz, falou para mim, você teve muita sorte. Igual a você, nós já mandamos muitos aqui na cadeira de roda para casa. Mas você teve muita sorte, porque foram apenas 3 milímetros para tocar na sua medula óssea e você ficar paralítico. 3 milímetros para você ficar paralítico. E aí eu fiquei feliz porque eu contei um em nome do Pai, um em nome do Filho e um em nome do Espírito Santo. Resolvido. 3 milímetros. E aí, pastor, fez aquela multidão de amigos meus, pastores, para me visitar, para me ver no hospital.
e aí aquela fila, aquela muvuca de pastores, de membros da igreja, querendo me ver, querendo entrar no hospital, e aí aquela luta, né? E aí muitos pastores que foram me visitar, alguns que me conheciam, diziam assim, rapaz, o Joelso é um homem de fé, eu conheço ele. O Joelso não vai 1 ano, ele está andando. O Joelso vai andar com menos de 1 ano. Os mais otimistas acreditavam que eu andaria com 90 dias, pastores. 90 dias foi o que teve mais fé, que achou que eu andaria com 90 dias. E sabe com quantos dias eu andei? Para a glória de Deus, com 5 dias eu levantei da cama e comecei a andar. Oh, glória. 5 dias 5 depois de dias, operado. depois de operado. Eu levantei Meu da cama, comecei a andar e chorar dentro do quarto. Minha esposa chorando, eu chorando, de alegria, porque eu pensava que eu ia desmontar, porque a minha coluna está toda amarrada de arame cirúrgico até hoje. Aham. Nunca tirou os arames. Minha coluna tem 20 e poucos centímetros de cortado, desse tamanho aqui, ó, cortado na minha coluna, de ponta a ponta. Uma das vértebras virou só o caco. Teve que ser refeita com titânio, não sei o que lá. Então, eu estou andando por milagre. Estou Glória andando a por Deus, milagre. né? Glória a Deus. Era para estar na cadeira de rodas. E estou aqui hoje para a glória de Deus. Graças a Glória a Deus. Deus. E aí, o senhor veio aqui para o exterior. Como é que foi essa Aí, mudança para o exterior? depois dessa cirurgia, Deus me deu um CD na época. CD naquela época estava em moda, né? Eu gravei o segundo CD da minha carreira, que eu também sou cantor, né? Não falei. Eu gravei o segundo CD. Um Eu pastor, gravei o segundo. escritor, O sexólogo e currículo. cantor. Exatamente. Eu também esqueci de falar que eu sou cantor. E aí eu gravei o segundo CD, né? Eu tinha gravado o primeiro CD em 99. Viajei o Brasil, 14 estados, 15 estados do Brasil, viajei cantando, pregando. E aí, em Uau. 2005, gravei o segundo CD. E aí, não tinha dinheiro para gravar, Deus fez o dinheiro aparecer do nada. Eu gravei esse CD, foi um sucesso, vendi muitas cópias viajando o Brasil. E aí foi quando surgiu aquela fala que eu falei da Alemanha, que não deu certo. E aí surgiu um amigo que eu me lembrei dele, que estava em Portugal, e ele disse: Joelso, vem cantar aqui, vem ficar uns 30 dias cantando aqui, eu vou te agendar nas igrejas aqui. E aí tu fica uns 30 dias comigo aqui. Então eu vim para Portugal para fazer itinerância, apenas para cantar e pregar e voltar para o Brasil. Era só um E tiro aí, curto, né? Era um tiro curto. era no máximo 3 meses voltar, essa era a ideia. Aí, quando eu cheguei em Portugal, estou no culto lá, um pastor da Bahia que estava pregando, chamado João Aguiar, muito Uau. famoso no Brasil, pregador de revelação, homem que Deus usa com profecia, coisa linda mesmo, coisa do céu. Ele virou para mim no púlpito e falou assim: irmão, fica em pé. Eu fiquei. Ele falou assim: Deus está me dizendo que vai trazer a tua esposa e as tuas 2 filhas para cá. Eu falei: eita! O cara falou que ia trazer minha esposa e 2 filhas. Como é que ele sabia que eu tinha 2 filhas? Eu falei, rapaz, Nossa. forte. Aí Forte. corri pro orelhão. Naquele tempo né, era orelhão, não existia celular ainda do jeito que a gente tem. Corri pro orelhão, liguei para minha esposa no Brasil. Eu falei: Mo, pastor que está pregando aqui na igreja falou comigo agora, Deus usou ele para falar e disse que você vai vir para cá e vai trazer as 2 meninas. Aí a minha esposa falou assim: é mesmo? Eu falei: é. Pois é, mas não falou comigo, então, meu irmão. Se não falar comigo, Já cortou. já jogou um balde de água fria em mim, irmão. Não, se não falar comigo, eu não entro daqui, não. Eu falei: agora lascou, Jesus. Agora tem que esperar o senhor falar com ela. Eu falei: amém. Então tá bom, moço. Se for da vontade de Deus, Deus vai falar com você então. Meu amigo, não deu outra. Ela foi para o culto, na igreja lá onde nós congregávamos. Quando ela chega no culto, quem está pregando? Pastor Edivan Lopes, meu amigo, pregando lá no culto. Quando ela sentou, ela chegou atrasada, um pouquinho atrasada, ela sentou lá mais lá atrás. Ela sentou, o pastor falou: irmã, a senhora que acabou de chegar, fica em pé. Aí ela ficou em pé, falou assim: olha, o senhor está me dizendo que você vai embora para um outro país. Tarará, 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 falou. Meu Senhor. Rapaz do céu. Joelson Aí ela, ligou para ele. aí ela ficou assim, amém, irmão, amém. Aí
mais uma confirmação. Ela não foi para o ciclo de oração no dia de manhã, que a Assembleia de Deus tem o ciclo de oração, né? Aham. Aí ela não foi na oração de manhã e uma das irmãs foi lá em casa, bateu na porta. Mãe Joana! Aí ela, oi, vim visitar a senhora. Amém, irmã. Deus me deu uma visão da senhora. Eu vi a senhora com as malas. A senhora Meu vai para Senhor. outro país. Meu Deus. Desse jeito, meu irmão. É a resposta que você quer? Vai te dar a resposta. Aí, Ela precisava. Não falou comigo, né? então, meu irmão, foi desse modelo aí, meu irmão. Eu estou Que encurtando a maravilha. conversa para a gente não deter muito aqui, porque É, eu sei que tem mais coisas para perguntar, mas foi nesse modelo aí que nós viemos parar em Portugal. Só Muitos encurtando a história. detalhes, né? Saíram no Brasil, mas com muitos sinais e detalhes, né? uau, Muitos sinais, pastor. Se eu for que contar para vocês aqui maravilha, que maravilha. minuciosamente o que Deus fez, foi coisas grandes para a gente não ter dúvida de que era Ele que estava trazendo a gente. Glória a Deus, né? Certo. E dentro dessa mudança, pastor, quais foram as principais dificuldades que o senhor tiveram, você, o senhor com a família, de adaptação e experiências marcantes? Essa experiência já foi bem marcante, né? Acho que já sela muito isso. Mas, assim, dentro das dificuldades de adaptação no exterior, né? Conte para a gente um pouco como é que foi. Você teve dificuldade depois que você trouxe a esposa e os filhos? Muita dificuldade, muita batalha, principalmente financeira, né? Porque para mim vir para a Europa, eu vim com dinheiro emprestado. Um amigo falou: Você quer ir? Eu falei assim: Olha, eu tenho vontade de ir. Ele falou assim: Não, pode comprar a passagem, pode tirar o passaporte que eu te empresto o dinheiro. Você me paga quando você puder. Eu falei: Ah, mas então se for assim, eu vou. Desse jeito eu vou, né? Animo, né? E foi desse jeito que eu vim. Quando eu fui comprar a passagem da minha esposa, eu contei para ele a história que Deus tinha falado. Ele falou assim: Joelson, eu empresto novamente o dinheiro para você e para sua esposa. O seu você me paga do jeito que você puder, quando puder. O dela eu vou querer que você me paga mais rápido. Mas você pode me pagar do jeito que você puder. Pois ele comprou a passagem da minha esposa também, você acredita? Uau. Rapaz. Então foi desse modelo que a gente veio. Então, assim, as maiores dificuldades, com certeza, foram financeiras, porque nós Uhum, nem sonhávamos em sair do Brasil, né? uhum, E chegando em Portugal, tivemos dificuldades com respeito à adaptação, porque os portugueses têm o seu jeito peculiar de ser, né? São bem diferentes Uhum. de nós, né? O temperamento, a maneira de falar. Então, isso foi um choque, né, cultural. Não muito pela língua, porque a língua é muito semelhante à nossa, né? Nós falamos o português brasileiro e eles falam o português de Portugal, né? Então é bem diferente, não é a mesma coisa. Então, tivemos dificuldade, sim, na adaptação, né? Trabalho, começar a trabalhar sem ter documentos, né? Isso foi um grande gigante, uma grande barreira, trabalhar sem ter documentos em Portugal, até que a igreja nos deu documento, isso já era mais ou menos aí 2 anos, mais ou menos, em que nós viemos ficar legais no país, né? Que assim Uhum. que nós chegamos, eu já fui pastorear a igreja também. Nós Eu ia assumimos te uma igreja, perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. esse pastor Uhum, que me recebeu, ele me apresentou ao pastor presidente, e o pastor presidente disse: Joelson, eu tenho uma igreja para você. Tem uma igreja lá no norte do país, só que essa igreja está dividida. O pastor, que era o pastor lá, ele tomou a igreja. Ele levou os uhum, crentes e ficou com o prédio. Então, assim, eu tenho um grupo de pessoas que ficaram fiéis ao ministério e que estão congregando em casa. Elas estão sem igreja, eles não têm prédio, e o grupo que ficou fiel ao ministério é umas 15 pessoas que está fiel ao ministério. O pastor rebeliou, levou a maior parte dos irmãos e ficou com o prédio da igreja. Então, eu tenho essa igreja. Você quer assumir ela? Você tem coragem? Eu falei, tenho coragem. Ele disse, eu não tenho salário para você, não te prometo salário, mas você não vai passar fome. Você quer ir assim mesmo? Eu falei, quero. Então, eu assumi essa igreja em Pombal, que é no norte do país, perto de Coimbra,
Uhum. Assumimos essa igreja nessa situação, congregando nas casas, fazendo tipo célula mesmo. Ainda não era Uhum. célula, mas estávamos dirigindo o culto nas casas. E então, assim que nós assumimos, Deus nos deu um local, e aí fomos congregar nesse local. Não era um prédio tão bom quanto era o prédio antigo, mas era um lugarzinho que dava para a gente se reunir. Ficamos poucos. E o Landiló perguntou: Pastor Joelson, o senhor quer voltar para cá? O rapaz vai sair, o senhor pastor Luiz vai sair, e nós não queremos mais ele aqui. O senhor quer voltar para cá? Eu falei assim: mas moço, nós estamos orando por isso. E aí retornamos para esse prédio, que era um prédio bacana, um prédio grande, muito bom para a igreja. E o prédio está hoje até lá. Até hoje a igreja continua no mesmo lugar. Nós ficamos 2 anos nessa igreja, a igreja cresceu, expandiu, e aí o Glória a Deus. pastor. E lá eu era supervisor de região, nessa igreja que eu estava, eu era o supervisor. E depois eu fui transferido mais para perto de Lisboa. 2 anos depois, fui pastorear na cidade de Barril, e lá eu era supervisor de mais umas 4 ou 5 igrejas. Então, eu pastoreava a minha igreja, mais umas 4 ou 5 que estavam debaixo da minha supervisão. E, passado mais 2 anos lá nessa igreja, o pastor me convidou para assumir a igreja da Espanha. Então, foi quando eu fui para a Espanha no ano de 2011. Ficamos de 2007 a 2011 em Portugal. 2011, junho, nós assumimos a igreja na Espanha e ficamos lá 6 anos. Uhum. E essa igreja era a mesma igreja, né? A mesma igreja. A mesma igreja. E qual era a teologia que o pastor, assim, pregava? Era estilo Assembleia de Deus? Só para a gente ter uma ideia. Era um estilo Assembleia de Deus no Brasil, mais ou menos na mesma linha que quando o senhor começou a ser usado? Exatamente. Eu costumo brincar que era uma Assembleia de Deus melhorada, né? Uma Assembleia de Deus 2.0. Era uma Assembleia, mas uma Assembleia mais moderna, menos legalista, né? A Uhum. doutrina, a modo geral, era a mesma, né? As doutrinas básicas, fundamentais da fé eram as mesmas, mas assim, a questão de usos e costumes já não tinha tanta implicância, não era aquela igreja que a calça era pecado, o batom era pecado, o corte do cabelo era pecado, já não tinha essas questões, né? Uhum. Então, nosso culto na Espanha era totalmente em espanhol, aí eu tive que aprender o espanhol, aí eu Uau. comecei, eu comecei pregando com tradutor, né, porque eu não sabia falar espanhol, e eu pensava que o espanhol era fácil, né? Eu falei, não, é fácil falar gracias, hasta luego. Eu achava que era fácil falar espanhol. Mas quando você vai viver e conversar É, com espanhol mesmo, aí você vê que não é fácil. não Aí é? você vê que o buraco é mais embaixo, e você tem que estudar e aprender a língua do país. Então, nós tivemos que mergulhar na língua, estudar mesmo, e aí eu caí para dentro, e dentro de 4, 5 meses eu já estava pregando em espanhol. Ah, Que bom, graças glória. a Deus. E qual O região da nosso Espanha, culto, pastor? ah, Qual é a região da Espanha? nós estávamos na cidade de Múrcia, que é uma região litorânea, né? Ela está ali 50 quilômetros do mar Mediterrâneo. Ah, Então, nós morávamos perto do mar Mediterrâneo, né? Estávamos bem perto entendi. ali do mar. E E o nosso culto era 100% em espanhol, o louvor, a pregação, tudo era espanhol, né? Porque nós Hum. tínhamos muitas pessoas de outros países que falavam o castelhano, né? Pessoas da Bolívia, pessoas de vários países aqui da nossa América Latina, e também espanhóis mesmo. Então nós tínhamos que fazer o culto em espanhol, não tinha como ser em português. É. Assim, no caso, o pastor teve a experiência do Brasil, é claro, né? E ficou esse período lá até mais ou menos 2005, por aí. 2007, né? Se eu não me engano, quando o senhor saiu Isso, definitivamente do Brasil. E aí 2007. o Brasil tem uma cultura, mesmo sendo um país mais católico, né? E hoje está até igualando e está tendo até uma mudança, né? Com relação a isso.
Mas o senhor foi para dois países que, originalmente, eles são católicos, né? Bem católicos. Como é que era esse trabalho que o pastor fazia, particularmente em Portugal e Espanha, que são países de uma tendência católica maior? Pastor, Portugal, eles são bem resistentes realmente. O europeu, a modo geral, eles são resistentes, muito resistentes ao evangelho. Todavia, eu percebi que Portugal é mais aberto ao evangelho do que os espanhóis. Até por causa da língua, né? O português ser a língua oficial, isso facilita bastante a nossa pregação, a nossa, né, a comunicação com as pessoas. Então, hoje, o país mais evangelizado da Europa é Portugal. Hoje, Portugal é a catapulta de lançamento para a Europa. Todo mundo que está hoje na Europa, 90% passou por Portugal, né? Porque é a porta de entrada, é a catapulta, é a ponte que te liga aos demais países. 90% das pessoas que estão por aqui em outros países, elas passaram por Portugal, né? Então, Portugal é a entrada para a Europa. E os portugueses não são tão duros para o evangelho quanto os espanhóis. Eu percebi muito mais dificuldade de pregar o evangelho na Espanha do que em Portugal. Hoje, Portugal é um país extremamente evangelizado. A igreja que eu pastoreava, do ministério que eu participava, era o maior ministério da Europa de brasileiros. Na época que eu estava com eles, éramos mais de 50 congregações, só em Uau, Portugal. muita gente, hein? Só em Portugal. Então, era o maior ministério de brasileiros fora, né? Aqui na Europa. Era o maior movimento de brasileiros, isso estamos falando de quantos anos? De 18 anos, de 18 anos atrás. E, Né? e as igrejas com brasileiros e também portugueses participando, né, dos cultos lá. Exatamente. A participação de portugueses, ela é muito pequena. É tipo assim, 10% da igreja português, 90% brasileiro. Essa ainda é a média hoje, Uhum. né? Existem igrejas que trabalham 100% com portugueses, mas é uma pequena minoria. 90% das igrejas trabalham com brasileiros. E nessas igrejas tem aí uma porcentagem de 10%, 5% de portugueses. Uhum. E aí, no caso, o senhor ficou na Espanha um período, né? Então, o senhor teve a experiência em Portugal, a experiência na Espanha, e agora o senhor mudou para Inglaterra. Quando é que o senhor veio para a Inglaterra? Eu retornei para o Brasil em 2018. Nós ficamos na Espanha até 2017. 2018, nós retornamos para o Brasil. Chegamos dia 4 de outubro, dia da eleição do Bolsonaro. E ficamos no Brasil por 1 ano e 3 meses. Só que quando a gente vem para cá, você fica, eu costumo brincar que a gente fica estragado. Quando você volta para o Brasil, a adaptação é muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de voltar, mas eu que tive essa experiência de depois de 12 anos fora, eu voltei em 2018. E foi frustrante. Eu me sentia um peixe fora d'água. Eu percebi que eu já não era mais brasileiro. Eu era português mesmo, né? Então, porque hoje eu sou documentado português, né? Eu já tenho passaporte português e tudo. Então, eu não consegui me adaptar no Brasil em 2018. Ficamos 1 ano e 3 meses no Brasil. Foi quando, então, eu decidi vir para a Inglaterra. Falei com a minha esposa, falei assim, minha filha, vamos voltar para a Europa? E ela disse, vamos. E eu recebi um convite para pastorear uma igreja aqui em Londres, de um pastor amigo meu, que eu já tinha pregado na igreja dele em 2017. E aí nós ficamos amigos, ele tem várias igrejas em Londres. Ele disse, Joelson, vem, porque eu estou precisando de um pastor para uma das minhas igrejas aqui. Pode vir que você vai pastorear uma delas. E aí eu animei com isso,
peguei carta de recomendação com o pastor da igreja que eu estava congregando no Brasil. Nessa altura eu estava morando no Pará, e aí eu vim para Londres no dia 6 de fevereiro de 2020. 6 de fevereiro de 2020 eu cheguei em Londres. E o que acontece? 2 semanas depois, quem chegou? O Covid. Pandemia, né? Firme e forte. Jesus. Covid bateu em Londres, meu irmão, e fechou tudo, porque ele já estava na Itália, estava arrebentando na Itália, matando gente na Itália a rodo. E aí o Covid chegou em Londres e fechou tudo, meu irmão. Acabou. Senhor. Fechou tudo em Londres. Eu estava trabalhando já no restaurante, já tinha entrado no restaurante, e eu já estava fichado no restaurante. E aí Deus foi tão bom que quando o governo disse fecha tudo, o governo me amparou, porque eu já era fichado, eu já estava trabalhando de carteira assinada. No Então eu contrato. entrei no auxílio do governo. Eu passei a receber do governo sem estar trabalhando no restaurante, né? Então a rainha pagou 70%, 75% do meu salário do restaurante, né? Então, assim, foi um período de muita bênção financeira, foi 2 anos muito abençoado, muito próspero para nós, em Londres. E aí, quando eu estava já 1 ano e meio na igreja, eu estava congregando, o pastor me convidou para assumir a igreja de Watford. A igreja estava com umas 10 pessoas lá, estava quase fechando, e aí o pastor Orseni, que morreu, inclusive, de Covid, tadinho. Ele morreu de Covid, meu pastor. Ele era um pastor de Deus, um homem de Deus. Pensa num homem de Deus e multiplica. Pastor Orseni, um dos pastores mais conhecidos de Londres. Se você perguntar para qualquer pastor que tem 10, 15, 20 anos de Londres, falar quem era o pastor Orseni, você vai ouvir coisas lindas dele. Então, ele foi o nosso pastor, né? Eu fui congregar com ele no ano de 2020, julho de 2020, nós fomos congregar com ele, e mais ou menos 1 ano que nós já estávamos com ele, ele nos convidou para assumir a igreja de Watford. E aí assumimos a igreja com umas 10 pessoas, eram num prédio da Igreja Batista, numa salinha bem pequena, reuníamos ali, dava para caber umas 20, 30 pessoas ali, e aí Deus nos deu, usou uma pessoa para nos levar para um local muito bom, saímos daquele prédio pequeno e fomos para um prédio para 300 pessoas sentadas, com poltronas de cinema, com uma iluminação de teatro, aquela coisa mais top, aquelas cortinas que abrem assim, ó. Um prédio de assim que deixa qualquer pastor assim de boca aberta, porque é lindo demais o prédio lá para a igreja. E Deus nos levou para lá. E aí começamos o trabalho lá, saímos do prédio pequeno, fomos para esse prédio maior, e aí de 10 passamos para 20, passamos para 30, passamos para 40, passamos para 50, passamos para 60, para 70, para 80. Quando eu fui embora depois de 2 anos, a igreja estava nessa média. E aí hoje eu fui lá visitar eles agora, a igreja já está com mais ou menos 200 pessoas. Que bênção. No mesmo local. No mesmo local. Eu chorei de alegria quando eu voltei lá e vi como a igreja prosperou, como o trabalho está grande. E aí eu me lembrei daquele versículo que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Glória a Deus. Né? Toda honra e glória a Ele, né? Toda honra para ele. Glória a Deus. E Isso. Então esse é um resumo da velha aliança, um resumo da velha aliança. isso que eu ia te perguntar. O senhor ainda estava vinculado nas igrejas que o senhor frequentava. E quando que o senhor virou a chave? Essa experiência com essas diferentes linhas teológicas, né? Livre-arbítrio, a graça. Quando que veio essa transição, essa mudança na vida do senhor? Dan, essa mudança ela aconteceu paulatina. Ela veio num processo de mais ou menos 20 anos. Não foi fácil. Eu confesso que eu era muito religioso, muito legalista. E eu fui um dos mais legalistas. Eu acho que eu fui igual Paulo, fariseu de fariseu. Eu era da minha seita um dos mais legalistas. Terra e fogo, né?
Não, eu era da religião de Paulo mesmo. Eu era muito radical, muito, muito, muito zeloso, né, no meu modo de pensar, de crer, de achar que estava correto. Uhum. Então, assim, o processo começou muito, muito, muito lá atrás. Começou lá em 99, quando o pastor Aloysio tinha um programa de televisão. Então, assim, eu comecei a ouvi-lo lá pelo ano de 99, 2000. Mas, assim, não é fácil você se desvincular da lei. Não é fácil. Eu entendo quem está na lei, quem está como eu estive, eu entendo que realmente é um processo que leva tempo. Às vezes, leva muito tempo para você conseguir sair. Então, o processo de libertação começou em Goiânia. Quando eu fui para Goiânia, eu comecei a me libertar, mas o processo lá começou apenas. Então, quando eu vim para a Europa, aí o processo deu uma acelerada, principalmente em Portugal. Porque, como eu disse, a Igreja Assembleia de Deus lá era uma 2.0, era uma Assembleia de Deus bem evoluída. Então, a minha cabeça abriu mais, né? Começou a descortinar mais. Eu comecei a ter mais revelação de que o que eu tinha aprendido não era a verdade 100%. Tinha uma outra verdade que eu também precisava aprender. Então, o processo de revelação ele foi paulatino, foi muito gradativo, foi bem devagar. Para dizer a verdade, a revelação, assim, o ápice da revelação aconteceu tem uns 2 anos, 3 anos no máximo. Só abrindo um adendo Quando, aqui, pode quando falar. eu terminei de assistir a Imersão da Graça de 2023 que o pastor Aloysio fez, a Imersão na Graça. Foi ali E que veio o ápice da revelação, que eu vim entender a graça mesmo. Então, tem só, 2, 3 anos. só abrindo um adendo, esse pastor Aloysio que o senhor está citando é o pastor Aloysio que é da Igreja Videira, em Goiânia, não é isso? Exatamente, exatamente. Ok, só Pastor para Aloysio, abrir para os é, irmãos que não. E isso, por pastor acaso Aloysio eu da estou Igreja de fazendo Deus. essa imersão na graça, por acaso eu estou refazendo, né, essas mentorias da imersão na graça, pastor Luiz, mano, realmente É recomendo poderoso, né? também, É recomendo, poderoso. quebra a gente no meio. É verdade. Eu E tô, eu tô assistindo de novo também. Eu estava com maravilha, saudade já. Eu vou ouvir de novo para me nossa, muito relembrar muita bom, coisa que eu já não lembrava. certo. E o que mudou em sua visão sobre salvação pela graça? Ah, mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje você pensar que você é salvo eternamente. Você não é salvo Uhum, hoje, você está perdido amanhã. Você não é salvo hoje e está condenado amanhã, né? A salvação ela é definitiva. Se você nasceu uhum, de novo, você é nova criatura e acabou, ponto uhum. final. Você não está salvo hoje, perdido amanhã. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Então, assim, a garantia, a certeza da salvação é algo que quando Escreve o você nome, tem apaga o nome, entendimento, escreve o nome, apaga o nome. é, exatamente. Escreve, não, pecou, apaga. Escreve de novo, não, pecou, apaga. Eu vivi mais de 20 anos nesse pensamento, né? Misericórdia, também. Mas a grande diferença que eu vejo é o peso, daquilo que vocês falaram, de você viver num constante medo de perder a salvação. Eu tive as minhas experiências. E, assim, às vezes eu tive um problema de saúde sério e na igreja que eu participava tinha uma oração, não um círculo de oração como é na Assembleia, mas uma oração pela manhã. E eu, às vezes, passava mal a noite toda, não conseguia dormir, crise de ansiedade. E aí eu tinha que levantar 6 horas da manhã para orar, porque eu achava que se eu não levantar 6 horas da manhã para orar, eu não tinha salvação garantida. E aí tinha uma oração meio-dia, eu tinha que estar na oração meio-dia, eu tinha que me esforçar para estar na oração meio-dia, aí eu tinha que me esforçar para estar no culto à noite. Então, assim, é uma constante preocupação e isso é uma aflição de alma. E, assim, o que a gente vê nesse novo ensinamento é que Deus ele não tem isso para você, né? Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você sofra para garantir a salvação. Então, assim, o que o pastor poderia falar um pouco com relação a isso daí, com a profundidade maior que o pastor tem alcançado agora?
Isso que o senhor falou é muito interessante, porque nós vivíamos sempre se sentindo em falta, né? Eu não fiz o suficiente. Eu não fiz. Deus não está satisfeito comigo, porque eu não fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então, eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não li a Bíblia o suficiente, eu não dei o dízimo suficiente. Então, assim, você estava sempre se sentindo em falta, né? Então, quando você tem o entendimento de que não é você, não é mais o seu esforço próprio, não é mais a sua justiça própria, é a justiça de Cristo que foi creditado na sua conta, né? Você vê que a lei, ela condenava o melhor dos homens. A graça perdoa o pior deles, Uau, né? Então, forte. é chocante isso, né? Você vai ver que o primeiro milagre de Moisés é transformar água em sangue. O primeiro milagre de Jesus na nova aliança é transformar água em vinho, que é o símbolo da alegria, que é o símbolo de vida, de festa. Então, na lei, você vê que quando a lei é inaugurada, 3.000 homens morrem, que é chamado Pentecoste da lei. 3.000 homens morrem quando a lei é inaugurada. Mas quando o Pentecoste, que representa a inauguração da graça, acontece, 3.000 pessoas são salvas. Olha só o contraste, né? Poxa, É Então, isso aí. a lei mata, a graça vivifica, porque Paulo vem e diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então, quando você começa a perceber essas coisas, você fala, cara, não tem lugar melhor para estar do que na graça. A graça é favor imerecido, né? A graça é Deus dando para o homem aquilo que ele não pode ter. Deus pega o homem e coloca ele no jardim, né? O primeiro dia, quando Deus termina a criação, que é no sexto dia, ele cria o homem no último dia, no sexto dia, e Deus descansa no sétimo. Ou seja, o primeiro dia de Adão, qual que é? É o Descanso. descanso. Deus coloca Adão no descanso. Ele Olha pega Adão e coloca numa obra pronta, numa obra terminada. Adão não tem que fazer nada, ele só tem que desfrutar e cuidar do jardim, né? Então, Deus nos colocou já numa obra terminada, você não tem que fazer nada. Você não tem que completar a obra. Tem gente que acha que tem que completar a salvação. O que que nós aprendemos na Assembleia de Deus e o senhor que veio de um outro ministério? Nós aprendemos que os seus pecados são perdoados até o dia que você aceitou Jesus. Depois que você aceitou Jesus, agora, meu irmão, você tem que ter cuidado. Porque se você pecar, o chicote vai comer no seu lombo. Não é assim que a vigia, gente aprendeu? varão. é. Não é? Então, você é convidado a vir para uma igreja e eles usam uma mensagem que é só, entre aspas, vem que Jesus te ama, você vai ser amado, aqui você vai ser perdoado, aqui você é querido, aqui você é amado, Jesus te ama, venha como está, e você... Então, o diabo foi esse telemarketing lá no Éden, né? Ele enganou o Adão, ele enganou a Eva, né? Dizendo que eles podiam comer do fruto, que não ia acontecer nada. Só que aconteceu, deu ruim, não é assim? Então a mesma coisa acontece hoje. As igrejas, eles convidam a pessoa para aceitar Jesus e dizem que os pecados deles são perdoados, que eles podem vir, que eles são amados, que Jesus ama ele, e a pessoa vem. Quando a pessoa chega na igreja, aí o que acontece? Chega uma irmãzinha do ciclo de oração e diz assim, olha, já que você é crente, deixa eu te dizer, tem 10 coisas aqui que não pode fazer, viu? Não, mas como assim? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Foi, mas você não falou que eu era salvo pela graça? Minha filha, mas sua santificação não é assim, não. Para ser santo, a gente tem que guardar os mandamentos, não é? Então, é isso que a gente escuta nas igrejas. Você é salvo pela graça, mas a santificação é guardando a lei. E aí, é onde vem a descrença, o desânimo, porque você nunca vai conseguir guardar a lei, né? E foi isso que eu vivi mais de 20 anos. E sempre a sensação de falha, de falta, de não ter feito o suficiente, de não ter orado o suficiente.
de não ter lido a Bíblia o suficiente, sempre você está se sentindo em falta diante de Deus. Nunca há uma satisfação em Deus, né? Você agora, quando você está na graça, você descansa, você tem descanso. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A lei é pesada, é muito pesado seguir a Cristo na lei. E aí os que seguem a Cristo na lei, é como o pastor Luísio diz, ou eles são sinceros e dizem que não conseguem, ou eles são hipócritas e fingem que guardam todos os mandamentos. Uma coisa Isso é interessante verdade. que o pastor Luísio fala, né, nessa imersão também, é que os mandamentos, Deus deu os mandamentos da lei para mostrar para justamente que ele não tinha condição e nem capacidade de cumprir. É para expor o pecado do homem, né? Não que o homem ia conseguir. O único que conseguiu cumprir, que conseguiria cumprir, era Jesus. Então a lei já apontava para Jesus, que ele era o único que conseguiria cumprir 100% da lei, né? Que o homem não era capaz de cumprir a lei, né? Não é isso, pastor? Exatamente, né? O homem jamais. Você vê que a lei condena o melhor dos homens. Moisés era o cara mais humilde da terra e ele não entrou na terra prometida por causa de um detalhe. Uma falha condenou Moisés, ele não pôde entrar. Então, a lei, ela condenava o melhor dos homens. A graça, ela perdoa o pior deles. Um exemplo disso é Paulo, né? Ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Ele foi o pior, ele se considerava o pior. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E Glória a Deus. Deus só escolhe quem realmente não não merece, você vê. Moisés era assassino, Paulo era assassino, Davi foi assassino. Então, aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Você vê que o favor de Deus foi derramado sobre pessoas que não merecia. Filho pródigo é um exemplo desse. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele pegou a herança, ele gastou tudo, né, dissolutamente. Então, ele não tinha mais nada, nem um centavo de direito. Concorda comigo? Então, quando ele volta para a casa do pai, até um copo d'água que ele bebesse, ele não tinha direito. Concorda comigo? Ele Concordo. perdeu tudo. Então, a partir daquele momento que ele volta, até um copo d'água era favor imerecido. E o pai não ouviu o pedido do filho. Às vezes a gente pensa que Deus ouve todas as nossas orações. Não ouve. Tem oração que Deus não ouve. Por exemplo, qual foi a oração do filho pródigo que o pai não ouviu? Qual Se foi? fazendo jornaleiros, né? Faça de mim um dos teus trabalhadores. O pai ouviu essa oração? Não. Não. Por quê? Porque você é filho. Então o pai não deu nem ouvidos à conversa do filho. Então tem oração que Deus não vai te responder. Por quê? Porque não faz sentido ele te responder aquilo. Você é filho amado. Você agora tem uma nova identidade. Então, tudo que o filho pródigo passou a ter, a comer, a usar, a vestir, era a favor imerecido. O anel no dedo, não merecia. Cartão de crédito black. Pai deu para ele de volta, né? Botou para ele um sapato novo no pé. É interessante que na lei de Moisés, Deus diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália. Mas na graça, Deus fala o quê? Coloca a sandália nova no pé do meu filho. Então a lei manda tirar a Forte, sandália. A graça manda colocar a sandália. forte, A hein, lei meu? diz: não se aproxime. A graça diga: chega para perto. É, é, Aleluia. foi no pescoço, deu um abraço, né? Deu um abraço, um beijo, mandou matar um bezerro cevado. E é É, interessante que o filho pródigo, o irmão dele, comete 4 pecados. O filho pródigo, o irmão dele, o filho mais velho, comete 4 pecados. Primeiro pecado, ele não amou o seu irmão. Segundo pecado, ele acusou o pai de injustiça. Terceiro pecado, não perdoou o irmão. Quarto pecado, ele não quer participar do banquete do amor. Então,
Tem muitos filhos mais velhos dentro da igreja que vê alguém voltando para a igreja e ele fica com raiva. E ele diz: eu estou aqui há tantos anos, o pastor não me vê, o pastor não me dá uma posição melhor, eu estou liderando célula, eu estou sendo anfitrião, eu estou dando minha vida nessa igreja, e aí eu não sou promovido. Aí chega esse irmão agora que acabou de chegar e já está num cargo melhor que eu, já está fazendo coisa que eu não estou fazendo. Então, tem muitos irmãos mais velhos que eles estão dentro da igreja, mas eles estão perdidos com o filho pródigo. Só estão ali, né? Só estão presentes naquele Ele disse ambiente. assim, eu estou há tantos anos contigo e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Veja que a intenção do filho mais velho não é alegrar com o pai, não é alegrar com o irmão, é alegrar com os amigos. Uau. Oh, A rapaz, Forte. atitude, a atitude do filho mais velho é uma atitude de alguém que também não conhece a graça, porque ele diz: eu te sirvo há tantos anos. Ou seja, a atitude dele não era de filho, era de servo, era de empregado. Então, tem muita gente que está na igreja com a atitude de empregado. o Ele está com uma jornaleiro, né? atitude Um dos seus jornaleiro. Ou trabalhadores, seja, eu sou apenas um voluntário aqui na igreja. É. O filho pródigo, o filho mais velho estava com a atitude de voluntário. Estou aqui há tanto tempo te servindo. Ou seja, ele não tinha atitude de filho, tinha atitude de empregado. Então, tem muita gente na igreja que até hoje está assim. A atitude dele não é de filho, é de empregado. Ele só faz o que manda, só faz o que o pastor pede, nunca faz nada a mais, né? Então, quem é que se sobressai? É aquele que caminha a segunda milha. Se te tomar a capa, dá também a túnica. Se te bater um lado, dá também o outro, né? Então, há pessoas que só fazem o que é mandado. E esses não entenderam a identidade de filho, né? Então é muito importante quando nós temos essa revelação de que quando você é filho, você agora não precisa mais querer que o pai te trate como empregado. O filho mais novo chegou: pai, eu quero ser só um trabalhador. Me aceita como apenas um jornaleiro teu. O pai nem deu ouvidos a essa conversa dele. rapaz, isso aí. Aleluia. Essa é a Pai, graça, né? e o filho mais Essa velho, é a graça. ele, igual o pastor falou, ele queria se alegrar com os amigos, não com o pai. Então, às vezes, Não você não compara. mostra um comprometimento que você tem com Deus, né? Mas você quer se alegrar com seus amigos. Mas e o pai, que te deu o cabrito? Então, assim, É forte, hein? se a gente parar para pensar, Eu é, nunca tinha pensado nesse detalhe. rapaz, o negócio é forte. É Não tem outra forte. palavra, é forte isso. E eu ia perguntar para o senhor, pastor, quais eram os benefícios de viver essa nova compreensão da graça, mas depois desse estudo que você deu aí, né?